Olá, bom dia a todos que estão aqui presentes e também os que nos veem no Instagram e no vídeo. Queria, antes de mais, dizer hoje vamos falar sobre a Torre de Babel, ontem e hoje, e vamos primeiro, antes de mais, fazer uma curta oração para que o Senhor nos ilumine. Deus seja louvado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui presentes para ler e ouvir a Tua Palavra, pedindo-te que ajudes o Teu servo, Senhor, como eu já pedi, para expor o que tens para nós hoje e que também os ouvintes, que possas preparar o seu coração para que recebam a mensagem. Te agradecemos, te louvamos e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos passar a leitura, visto que aqui já todos têm aberto, e eu vou pôr aqui para quem quiser. Certo? As versões podem ser ligeiramente diferentes, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Vamos a isso. E a terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o Oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um domo, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isto, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor se espalhou dali sobre a face de toda a terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Amém. Amém. Irmãos, como temos seguido vários episódios do Gênesis, porque são importantes, como eu sempre disse, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então é importante nós sabermos de onde viemos, e eu penso que estes episódios que Deus nos deixou na sua palavra, de episódios importantes da história da humanidade, para que hoje possam servir também para nós sabermos que o passado muitas vezes tem reflexo no futuro e vice-versa, não é? O futuro também reflete o nosso passado. Eu queria, antes de mais, e começar como sempre começo, pela questão arqueológica. Nós temos provas, como vimos da Arca de Noé, que temos provas arqueológicas e sobre o dilúvio que temos na ciência, na verdadeira ciência. Mostra que estas coisas que foram relatadas no Gênesis têm respaldo arqueológico. E sobre sobre a Torre de Babel, temos? Ora bem, vemos aqui que os homens deslocaram-se para a terra de Sinar. Onde é a terra de Sinar? A terra de Sinar localiza-se naquela zona do Iraque, Oriente Médio, no Iraque. E não é por acaso que temos vários zigurates. O que são zigurates? Eram templos que o povo nessa região fazia aos seus deuses, não é? Que eles acreditavam em vários deuses. E temos nessa zona do Iraque vários zigurates parcialmente preservados. E muitos deles datam de mais de 2000 anos antes de Cristo e podem ter sido construídos nos dias de Nimrod. Em Gênesis 10, fala em Nimrod. Nimrod foi o primeiro líder político que é exposto
pela Bíblia e é uma personagem importante, pensamos nós, como influenciador aqui da construção da Torre de Babel. Ele foi, segundo a Bíblia, e vamos ficar apenas no que a Bíblia nos diz, embora exista informação sobre Nimrod e a religião dos sumérios, não é? E desta altura da civilização suméria, que terá ligação a Nimrod, apesar de ser ligeiramente posterior, mas ele foi, segundo a Bíblia, o primeiro homem poderoso na Terra. A Bíblia diz que ele era realmente um líder político e que aglutinou massas. E ele foi bisneto de Noé. Durante o seu reinado, segundo a Bíblia, ele fundou várias cidades, inclusive Babel. Por isso nós queremos que, se ele foi o fundador, que esta questão da torre está intimamente ligada a ele, não é? O mais provável é que Babel tenha sido a primeira base de governo que ele fez e iniciou o seu reinado. Curiosamente, como eu disse, foi o primeiro líder político religioso descrito na Bíblia após o dilúvio. E, de certa forma, o que a Bíblia apresenta dele, não falando mal, mas dando a entender que ele foi, de certa forma, o primeiro que afrontou o governo e o que sabiam de Deus, porque, reparem, ele era bisneto de Noé, então a lei de Deus devia estar bastante presente, por Noé, com certeza, sabiam de toda a lei que Deus passou a Noé, não a lei de Moisés, mas a lei que Deus, que já era a mesma, não é? Mas que terá passado de forma verbal para Noé. E uma das coisas que era importante era realmente, o próprio Deus diz que se espalhassem pela terra e cultuassem o Senhor, mas o que nós lemos é diferente do que eles fizeram em Babel, não é? Mas antes de irmos a isso, vamos continuar na arqueologia, e nós temos provas que a Torre de Babel efetivamente existiu, sendo que seria algo que mais uma vez credibilizava a Bíblia. Temos sim. Em 1872, George Smith, o pesquisador no Museu Britânico, descobriu um tablete cuneiforme. São este tipo de coisas que estão aqui. Eles escreviam muitas vezes na pedra com linguagem cuneiforme, porque era escrita na pedra. E foi descobertos tabletes cuneiformes, não é? E um deles tinha a seguinte descrição: a edificação desta torre, isto na região de Sinar, do Iraque, então, a edificação desta torre ofendeu todos os deuses. Numa noite eles deitaram abaixo o que o homem havia construído e impediram o seu progresso. E eles, os construtores, foram espalhados e a sua língua se tornou estranha. Fala em deuses, porquê? Porque eles adoravam deuses já, não é? Por intermédio da religião babilónica, já de certa forma opondo-se à religião única do Deus único. Mas deixaram escrito esta frase, que prova que houve uma torre que foi construída e que ofendeu os deuses e que a sua língua se tornou estranha. Ou seja, isto, a arqueologia, temos uma prova cabal da existência da Torre de Babel. Também temos aqui alguns se levantaram, como sempre, contra as conclusões tiradas, mas também dois especialistas, E.A. Spicer e Anne Kramer, da Universidade da Pensilvânia, após estudarem profundamente os tabletes, concluíram que a narrativa da Torre de Babel tem uma demonstrável fonte na literatura cuneiforme. Ou seja, se tivéssemos que ver a arqueologia e a história, mais uma vez temos provas que algo como a Torre de Babel existiu. Nós sabemos que existiu, nós cremos na palavra de Deus, mas mesmo os céticos não têm por onde fugir. Outro fragmento foi descoberto e foi um assiriólogo de Oxford, Oliver Gurney, e o texto era de uma carta também endereçada a um senhor da Arrata, não se sabe quem é, mas que estava na altura com certeza alguém poderoso.
e esse remetente solicita ao rei que lhe permita ser seu vassalo, pois os tempos estavam muito difíceis. Ele então relembra ao monarca que houve uma era de ouro na Mesopotâmia em que havia harmonia nos idiomas da Suméria. Todos falavam a mesma língua. E todo o universo em uníssono adorava a Enlil em uma só língua, que era o deus sumério. E é importante saber isto porque, mais uma vez, também vemos a dispersão das línguas. E a dispersão das línguas, por exemplo, se hoje a ciência mostra que descendemos todos de um casal humano, de uma única fêmea, o DNA mitocondrial prova isso, era normal que todos falassem a mesma linguagem. Não faz sentido haver várias linguagens. Ou seja, teve que haver algo externo que confundiu a linguagem e que fez linguagens tão distintas. Vejamos, por exemplo, as linguagens orientais e as ocidentais, que até o alfabeto é diferente. Ou seja, teve que existir alguma coisa externa que influenciou e que fez com que isso acontecesse. E eu não tenho dúvidas nenhumas que foi Deus, não é? que o fez. E temos provas com fragmentos de tabletes cuneiformes que falam exatamente nisso. Também vimos que a torre foi destruída, segundo aquele fragmento, que ela foi destruída, ou seja, é normal que hoje tínhamos restos de zigurates, mas da torre especificamente não existe, foi uma afronta ao Deus único. Também temos, nesses zigurates sumerianos, vemos que os tijolos são exatamente queimados e colados com betume, justamente como a Bíblia descreve o processo da construção em Gênesis. Ou seja, até nisso nós vemos que a Bíblia relata o que realmente lá era feito, porque os tijolos e o modo de construção eram exposto em Gênesis. Então não temos dúvidas que a Torre de Babel foi algo histórico e que existiu realmente, e que foi a partir daí que as línguas se separaram na humanidade. Pronto, isto é a parte arqueológica. Vamos passar agora para o significado teológico da Torre de Babel. Ora bem, não temos na Bíblia denominação de Torre de Babel, não é? A gente fala porque foi uma torre construída em Babel. Ela não se chamava assim, mas pronto, é assim que se conhece. O que é que representa a Torre de Babel? Porquê que Deus relata aqui a Torre de Babel na Bíblia para que nós saibamos e como uma afronta ao que ela era? O que é que eles decidiram fazer, esses homens? Eles, no fundo, isto representa uma ambição humana logo desde os primórdios. Logo após a dispersão, ou melhor, Noé ter se estabelecido, não é? E os seus filhos irem cada um para o seu lado, nós vemos logo a seguir, num bisneto, surgir uma pessoa que é o Nimrod, que decide afrontar o Criador. E vamos fazer uma torre para chegar aos céus. Para que isto? No fundo, o que é que ele está a dizer com isto? Para que é que nós precisamos de Deus? Nós vamos chegar a Deus. Nós somos Deus. Nós somos algo. Vamos nos formar e juntar-nos. Tanto que nós vemos que o Senhor atua com um juízo sobre eles, não é? Quando dispersa as línguas, e ele inicia também a dispersão do povo por várias regiões geográficas, porque eles não se entendiam. Mas realmente vemos que há ali uma afronta, algo que eles decidiram se juntar, os homens todos decidiram se juntar ali, fazer uma torre e, no fundo, criar uma religião, porque religião tem a ver com conotação a Deus, não é? Neste caso, Deus, eles decidiram se juntar para fazer uma afronta cabal a Deus. O homem quis tomar o lugar de Deus em Babel, fazendo aquela torre. E os 3 pontos mais importantes que não foi do agrado do Senhor, que nós vemos lá, foi o orgulho. O que é que eles dizem? Está relatado na palavra. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Pensamento egoísta, pensando apenas na glória própria. E reparem bem, rebeldia. Porquê? Não seremos espalhados pela face da terra. E o que o Senhor disse em Gênesis 1 e Gênesis 9 foi: espalhem-se na terra. Ou seja,
sem dizer especificamente, a gente vê logo que Deus diz espalhem-se e multipliquem-se, e eles não, vamos nos juntar e fazer aqui a sede do governo, do poder, a terra é nossa e não de Deus. Ou seja, orgulho e rebeldia logo. E depois idolatria, porque a torre era o que servia para demonstrar esse poder. Havia uma idolatria à torre como algo que seria poderoso o suficiente para criar um novo Deus ali. Provavelmente o Nimrod seria o aglutinador. Há quem diga até que Nimrod é o primeiro exemplo de anticristo. E no fundo é, porque é alguém que pela primeira vez afronta diretamente o poder do Criador. O Caim também fez isso, ok? Eu considero o Caim o primeiro, no fundo. Mas este, como líder político, o Caim foi mais uma questão individual, que afrontou não fazer o que Deus pediu, mas o Nimrod, como líder político, foi o primeiro, e religioso, porque isto ia originar uma religião que depois, como eu disse, não está na Bíblia, mas nós conhecemos que os babilónicos começaram desde aí a adorar Tammuz, o dia de Tammuz e não sei o que, está tudo ligado a Nimrod. Então, isso iria originar uma nova religião aglutinada num poder político. Ou seja, orgulho, rebeldia e idolatria. 3 coisas que Deus são abomináveis para o Senhor. Porque, enfim, é tudo que o afronta, não é? Que afronta a verdade. E isto é o que nós vemos no texto, sem dizer diretamente, que nós implicitamente temos no texto umas características de que levou ao juízo de Deus. E, sabendo disso, voltando para como era ontem e hoje, convém vermos até que ponto é que nós hoje estamos a construir uma nova Torre de Babel. E que se não vemos as tais ligações do passado para o presente. E o homem hoje, a primeira coisa que nós vimos no homem e no governo político humano hoje em dia é que Deus o afronta. Aqui em Portugal mandaram tirar os crucifixos, por exemplo, das salas de aula, em Itália também, em vários países europeus. Ou seja, o homem hoje em dia, o politicamente correto é que a religião cristã ofende, porque não é politicamente correta. Nós somos contra o aborto. Vamos falar se somos contra. Nós dizemos que certas opções sexuais são pecado. São pecado. Deus não fecha a porta ao pecador. Mas o que é pecado e nós dizemos isso. Nós não somos politicamente corretos. Nós dizemos a verdade de acordo com a palavra de Deus que nós queremos. E é racional, conforme eu sempre mostro. Então, nós hoje vemos que isso está a acontecer nos governos humanos. E uma coisa interessante que eu encontrei, e que é importante para as pessoas saberem, isto é uma pintura que foi feita no século XVI da Torre de Babel. Peter Bruegel foi um pintor que pintou. E isto aqui que temos aqui é um póster que foi feito há uns anos atrás, da União Europeia, que temos aqui umas coisas muito interessantes. Europa, muitas línguas, uma só voz. Línguas, uma só voz. E o que é que eles metem atrás? A pintura da Torre de Babel. Será por acaso? Talvez para o leigo seja, para nós sabemos que não é. Temos aqui também, o que é que temos as estrelas? Pentagramas. Símbolos que nós sabemos do satanismo. Invertidos, sim, são pentagramas invertidos. Muito bem. Então, este cartaz, antigo da União Europeia, já tem uns anos, neste momento já não o encontramos online, mas isto é oficial. Europa, muitas línguas, uma só voz, com as estrelas da UE invertidas por cima da Torre de Babel, simbolizando a equivalência entre a construção de uma Europa unida e a construção da Torre de Babel, que, segundo a Bíblia, foi destruída pela multiplicidade e dada a multiplicidade de línguas entre os construtores, pela ambição desmensurada do seu projeto. E depois aqui, a sede do Parlamento Europeu, que, como vemos, também não é por acaso, é inspirada no próprio desenho, na construção da Torre de Babel. Ou seja, quem está por trás da União Europeia atualmente são pessoas que se identificam com esta construção.
que foi ofensiva para Cristo, que foi ofensiva para Deus e que hoje em dia é ofensiva para Jesus, porque é anti-Deus. Demonstra orgulho, a rebeldia, não é? Porque, quer dizer, isto foi algo que foi punido e houve juízo de Deus. E estes senhores, orgulhosamente, replicam a mesma coisa. Ou seja, nós somos governados por pessoas que Deus é inimigo delas. E não é por acaso que ainda esta semana tivemos em Davos, não é? Os poderosos do mundo, e que todos os anos estão lá presentes. Este ano não foram alguns, porque eles já estão a ser muito em cima deles, mas até o ano passado iam o Sr. Putin, o Zelensky e todos os líderes europeus e mundiais estavam lá. E eles estiveram lá, numa das entrevistas, duas pessoas que lá estavam, das elites, disseram especificamente isto. Advertem que a transição global dolorosa não deve ser resistida pelos Estados-nação. Ou seja, o que é que eles querem? Uma unificação. Porque se eles dizem que não deve ser, que essa transformação global não deve ser resistida por Estados-nação, eles querem dizer que querem aglutinar tudo no mesmo e formar uma nova ordem mundial. Que, como vimos atrás, uma só voz. Ou seja, nós temos na Torre de Babel e em Nimrod o primeiro e claro exemplo de o que hoje se está a fazer novamente. A nova ordem mundial que se fala é real na sua construção, é assumida e replica o que aconteceu em Babel. Por isso Deus nos deixa aqui a história da Torre de Babel. E o que aconteceu com eles? Juízo de Deus. E vai voltar a acontecer. Porque Deus nos diz na sua palavra. Nimrod era um líder político e religioso e o que eles querem montar é exatamente isso. Uma nova ordem mundial que não deve ser resistida. Não vai haver soberania. Existe a soberania de um poder global e esse poder global terá um líder como Nimrod que será líder político e religioso. O que nós chamamos do anticristo. Não é? Com um falso profeta também. Mas será a mesma coisa. Isto foi dito esta semana. O que chamam de teorias da conspiração não são. São factos reais que qualquer um pode ver por si mesmo. Só não vê quem não quer. Quem não quer e recusa. O juízo virá sobre ele como veio em Babel. Para terminar, e moral da história, o que é isto? É o homem que quer ser Deus. O homem não aceita a soberania de Deus. O Criador. O homem só põe um Deus que deu o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. O homem gosta muito de justiça para os outros. Para ele, não. Para nós, os nossos pecadinhos de estimação, deixa estar. Os outros, pune o pecado! Pune! Claro que é um Deus. Quando o ser humano se coloca como criador, ele faz com que qualquer coisa, moral ou imoral, se torne permissível. Deixando de guiar-se pela lei natural, ele cria leis que contradizem o seu próprio bem e que tratam o seu próximo como um objeto descartável, que é o que estes senhores fazem. Estes senhores é a maneira deles ou não é? É assim que eles pensam. E uma outra coisa, eles, por exemplo, a lei, o que é que eles fazem à lei de Deus? Tudo é permitido, não é? Podemos fazer o que quisermos, as opções que quisermos, mas é muitas vezes contrárias à lei natural. Eu costumo dar este exemplo. Se Deus me der um Porsche, um carro desportivo para estrada, eu agradeço muito se me der, mas agora não é isso que eu almejo, mas glória a Deus. E se me der e eu for para o meio do corta-mato fazer provas de todo o terreno com ele, eu com certeza vou destruir o Porsche na primeira prova que fizer. Ele não vai sobreviver. E o homem o que quer fazer é isso. Ele tem uma máquina que foi feita pelo seu Criador e quer fazer com ela tudo menos o que o Criador imaginou que deve ser feito. O que é que ele vai fazer com essa máquina? Ele vai destruí-la. E vai destruir-se a si próprio. E não tem consciência disso.
por uns breves instantes de prazer, ou de orgulho, ou de satisfação, seja o que for, por uns breves instantes na eternidade, ele hipoteca toda a sua vida e destrói-se a si mesmo e aos outros que o rodeiam. E o homem atual está a fazer isso porque está, quando ignora estes senhores que já fazem tudo descaradamente da nova ordem mundial, e quando se reúnem e dizem o que querem fazer e as pessoas o subiam para o lado, as pessoas estão a dar poder a essa gente para fazer isso outra vez. Por isso estão inexcusáveis. E o julgamento que virá sobre a terra é justo. E os pais são responsáveis pelos filhos e vão fazer os seus filhos e crianças e menores sofrer por causa das escolhas que os pais estão a fazer atualmente. Estas palavras são um pouco duras, mas são a verdade. E são a verdade, e quem nos ouve deveria entender que só tem uma solução a entregar-se neste momento a Jesus Cristo, a sua vida. Se assumir como pecador, assumir que realmente quer se colocar contra isto que está a ser feito, não se colocar como construtor da nova Torre de Babel, que é uma torre que, não sendo uma torre literal, é uma torre ideológica que está a ser construída, e se colocar de fora para que o julgamento de Deus não entre em sua casa. Se não o fizerem, o Senhor, que é bom, mas vai julgar. É bom, mas é justo. E vai atuar com justiça perante todos os construtores desta nova Torre de Babel. Esta foi a palavra que eu trouxe em nome do Senhor Jesus para todos hoje, e espero que levem nos vossos corações e meditem. Lembrando aqui mais uma vez, deixem de ser construtores da Torre de Babel e venham para o lado de Jesus Cristo, vosso Pai Criador. Amém. Até à próxima. Amém.